Bom, meu nome é Marcelo Perotoni, eu vou estar falando a primeira parte da disciplina de Engenharia de Inovação, Research Methodology and Scientific Writing. A minha área original, eu sou professor de Engenharia Eletrônica, trabalho com antenas, com radiofrequência, radar, processamento de sinais. Esse aqui é o meu site pessoal e eu vou estar tentando passar para vocês aqui algumas opiniões pessoais. O meu objetivo aqui é apontar os principais erros e os principais mal entendidos que os alunos, os candidatos de mestrado, de doutorado, trabalho de graduação cometem quando estão reescrevendo, quando estão escrevendo a sua dissertação, a sua tese, fazendo o seu relatório, certo? São opiniões pessoais, são coisas que eu venho vendo ao longo dos anos, são erros bastante comuns e que geralmente acabam atrapalhando o candidato e desviando ele, tornando o trabalho mais complicado. Então o meu objetivo aqui é passar algumas informações que tornem mais simples a sua aprovação, o seu título, a sua titulação, quaisquer que seja, certo? O aluno ele tem a noção, o candidato ele tem a noção que a dissertação, o trabalho que ele está escrevendo, por ser acadêmico, ele tem que ser complexo. É muito comum o aluno, o candidato, querer impressionar o leitor com o seu conhecimento, certo? E isso é uma coisa totalmente errada. A dissertação ela tem que ser clara, ela tem que ser simples. Certo? O candidato ele tem que escrever de uma forma que as ideias se encadeiem de uma forma lógica, que as figuras, que as tabelas, que o texto estejam conexos logicamente e que o leitor ele consiga se sentir interessado e se sentir capaz de entender um negócio, um texto que seja colocado de uma maneira simples e clara, certo? É totalmente errado você tentar impressionar o aluno. Muitas vezes tende a querer impressionar o leitor, o pessoal da banca, com o seu conhecimento. Tipicamente ele coloca N referências que não tem absolutamente nada a ver com o tema. Muitas vezes coloca equações que são totalmente descorrelacionadas com o que está sendo colocado. E o aluno ele não tem a noção, em função da sua experiência, sua pouca experiência, ele não tem a noção de que aquilo soa mal. Mas geralmente o pessoal da banca percebe isso. E isso dá uma impressão muito ruim de que alguém que está tentando enrolar. Certo? Então, a sua primeira ideia, quando você vai colocar as suas ideias no texto, é que a dissertação tem que ser clara. A dissertação também tem que ser agradável. Muitas pessoas confundem um texto acadêmico com um texto maçante, um texto chato, um texto enfadonho. Ninguém quer ler 120 páginas, se pode ler 80. Se você puder ler 70, melhor ainda. Se o conteúdo estiver ali, está ótimo, certo? Então, a dissertação tem que ser agradável, a pessoa tem que se sentir, por ela ser clara, ela tem que ser agradável, ela tem que ter as figuras, os textos, as tabelas, tem que ser tudo colocado da melhor maneira possível. Que o cara se sinta, poxa, eu li de uma vez só, porque eu consegui entender tudo. E como que a pessoa entende tudo? O texto tem que ser simples. Alguns alunos também têm a necessidade de usar palavras complicadas, citações ipsis literis de outras referências. Isso torna o texto muito complicado de você entender. Eu não sei, da área de ciências humanas talvez sejam outras regras, mas na nossa área de computação, de engenharia de ciências, vale isso. O texto tem que ser simples. Então, claro, agradável e simples. Agora tem alguns problemas um pouquinho mais chatos de comentar, né? Você não pode apresentar uma dissertação que tem erros de concordância. Um erro aqui, outro ali, mas pega muito mal quando existem erros, quando há erros que são muito crassos, certo? Não pode aparecer isso, né? É uma coisa óbvia, mas muita gente entrega textos extremamente mal escritos, certo? Você pode falar de uma forma coloquial na sua apresentação, você pode no seu cotidiano, todo mundo faz isso, mas o texto ele tem que ter ele tem que estar correto gramaticalmente, certo? Um negócio um pouquinho mais complicado é que o texto precisa ser conexo logicamente. Isso aqui é muito fácil de você falar, mas é difícil, especialmente para o aluno, ele implementar isso na prática. O que significa um texto ser conexo logicamente? Uma ideia se engancha na outra. Não existem termos, não existem temas, não existem ilhas isoladas no seu texto, na sua dissertação, que estão completamente desconexas do resto, certo? Então, um passo leva ao outro. Isso, eu vou ser bem honesto, é um negócio complicado de você fazer na prática.
O objetivo, de novo, o leitor ele tem que se sentir bem ao entender o que está sendo proposto. Ele se sente, né, entre aspas, inteligente. Você não vai conseguir fazer com que o leitor se sinta engajado, se sinta animado ao ler o seu texto, se o seu texto não for claro, se ele for complicado, se ele estiver cheio de erros e se ele for desconexo, certo? Você não vai impressionar a sua banca, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Né? E aqui a observação óbvia, né? Aquele candidato, né, que isso aqui não deveria nem estar falando, mas o candidato que não teve o costume de ler ao longo de toda a sua vida pregressa, ele vai ter uma dificuldade muito grande de implementar isso aqui na prática, vai ser como o cara que está com feijão no dente. Todo mundo vai perceber que ele não tem capacidade para estar ali, mas as pessoas vão fazer de conta e não vão comentar nada para não serem indelicados, certo? Então, quem não teve o costume de ler vai apanhar aqui nesse primeiro slide, não vai conseguir fazer essas coisas de maneira correta e vai sofrer bastante, certo? Qual que é o objetivo da dissertação do trabalho de vocês? A meu ver, você tem que fazer duas coisas. Você tem que demonstrar para o leitor que o aluno conhece do assunto, ou seja, a pessoa que está lendo ele tem que perceber que o Joãozinho ou a Mariazinha realmente conhece do assunto, que ele não está falando de uma coisa que ele escutou ontem. E também, segundo ponto, mostrar para o leitor que o candidato trabalhou duro ao longo do seu curso, do seu mestrado, do seu doutorado, do seu trabalho de graduação, seja lá o que for. Eu coloquei em vermelho aí porque parece uma coisa óbvia, mas muitas vezes eu percebo que os alunos eles escrevem para eles. Eles esquecem que o leitor ele não tem uma série de conhecimentos básicos que, pelo fato de que o cara que está escrevendo a tese está no meio desse negócio por 2 anos, ele sabe e o leitor não sabe. Então sempre tem que ser o foco no leitor. Você sempre tem que deixar as coisas claras para o leitor, para o seu orientador, para o seu co-orientador, para a pessoa que vai ler o seu PDF daqui a 3, 4 anos depois que você terminou o seu trabalho, para as pessoas da banca. Nunca você vai escrever para você. Muitos candidatos escrevem, fazem os trabalhos para si, e isso está errado. Você tem que ter em mente qual que é a pessoa que vai ler, se ela vai entender, se ela vai ver que você conhece do assunto e se ela vai entender, se ela vai perceber que você realmente trabalhou duro. Bom, agora indo para a parte prática, como que você mostra para o leitor que você conhece do assunto? É bem simples, repetição do slide anterior. Um texto claro significa que você conhece do assunto. Se você chegar atrasado no seu serviço e você, na hora do seu chefe, do seu patrão, do seu superior, você for solicitado a prestar algum esclarecimento e você começar a gaguejar com uma resposta totalmente sem nexo, gaguejando, olhando para o lado, de uma forma extremamente complexa, o cara vai perceber que tem alguma coisa errada. Agora, se você chegar e der uma resposta, mesmo que seja mentira, o pneu do meu carro furou, uma forma clara, direta, a tendência é que a pessoa aceite a sua resposta. Então, um texto claro, um texto direto, um texto simples, indica para a pessoa que você conhece do assunto. Um texto lógico, um texto com encadeamento, com início, meio e fim, sem coisas isoladas, descorrelacionadas. Eu já falei, isso é um negócio um pouquinho mais complicado para você que está começando. Também é um indício muito forte de que você, o candidato, conhece do assunto. Outro negócio muito interessante que eu percebo, você sempre segue o exemplo da cebola no seu texto. Sempre você vai do caso mais geral para o mais detalhado. É muito comum em engenharia, eu percebo muitos alunos fazendo isso, eles não explicam o que eles vão fazer, seja qual for o sistema eletrônico, qualquer sistema de computacional que eles vão desenvolver, eles começam a descrever as partes individuais, isoladamente, certo? Isoladamente, depois eles colocam o que vai ser feito com essas partes individuais. É mais ou menos como você mostrar como é que você vai fazer o bolo, né? Na televisão que o pessoal faz esse programa de culinária, você percebe que primeiro eles mostram o bolo, a torta, o prato qualquer feito, e depois eles começam a dar passo a passo como que você faz. Ele não começa a mostrar o ovo, a farinha, a mandioca, a batata isolado, e depois diz o que você vai fazer com cada um deles. Então sempre você vai do mais geral para o mais detalhado, você mostra o que você vai fazer e depois você destrincha as coisas, os detalhezinhos posteriormente. De novo, sem coisa, sem nexo.
coisas que não têm relação com o seu trabalho, que você quer colocar ali, que você está meio inseguro, não coloca. Equações ou dados sem relação com o tema, não coloca isso no seu trabalho. Se você não está absolutamente certo de aquilo ali é absolutamente relevante, que precisa estar no seu texto, você não coloca, certo? E você precisa sempre conhecer os fundamentos do tema e não detalhes menores. Você não vai ser crucificado, você não vai ser chamado a atenção se você não conhecer uma referência, um negócio pequenininho lá, que foi publicado num jornal obscuro. Você precisa conhecer os fundamentos. Se você for chamado a atenção, olha, você não viu isso, você não viu aquilo, tudo bem, você conhece os fundamentos. Isso mostra que você conhece do assunto. E aqui a minha dica principal, que eu sempre falo, eu coloco, é o seguinte: a chance enorme de você ser aprovado com muito sucesso é mostrar que você fez um trabalho duro. Você tem que mostrar que você fez, as coisas que você fez têm que estar presentes no seu texto. Circuitos, montagens, simulações, entrevistas, o programa de computacional que você fez, dados experimentais, muito dado experimental que você, quanto mais coisas que você individualmente fez, você colocar no texto, melhor. Até porque é difícil de alguém achar um erro numa coisa que você fez. De outra forma, né? Se você colocar uma equação que você pegou de um artigo que absolutamente não tem nada a ver com o seu tema, todo mundo vai ver que aquilo ali não tem pé nem cabeça. Agora, um dado experimental, fica difícil de você achar um erro. Fotos, é muito importante colocar fotos, diagramas, zoom. Você pegou uma foto, coloca um zoom, você coloca flechinha, coisas que não funcionaram, isso aqui é fundamental. Tudo aquilo que você participou, que você se envolveu ao longo do seu trabalho que não funcionou, coloca um tema, coloca um parágrafo ali. A pessoa que vai replicar o seu trabalho, ela vai perceber que esse dado vai ser muito importante para ela, para não dar a impressão que você fez o seu trabalho em uma semana. Eu também gosto muito de colocar os custos associados. Você precisou comprar um circuito, você precisou comprar um computador. Eu gosto muito de colocar isso, seja num anexo, seja num apêndice. Alguns orientadores eu já vi que não gostam, acham isso feio. Aí fica a seu critério do seu orientador o que você, né, se vale a pena ou não vale a pena. Eu acho que vale a pena sempre colocar os custos associados. E aqui também, né, como eu falei, sem repetição de teorias que estão em livros. Muitos alunos colocam os fundamentos matemáticos, os físicos, e repetem coisas que estão em livros de química, de física, de engenharia. Eu não gosto disso. Eu acho que se uma pessoa quiser aprender o princípio, você não precisa colocar as leis as leis de Newton para você falar de concreto, de um prédio. Se você quiser aprender leis de Newton, você vai pegar um livro de física, de engenharia. Eu não gosto disso. Quanto mais coisas que você colocar que estão em livros, repetição de teoria de livros, mais chances de se achar um erro. Mas, repito, tem alguns orientadores que gostam, que acham bom isso. Certo? Bom, como é que você conhece do assunto? Os meus outros dois colegas vão falar bastante sobre esse tema aí, né? Primeira coisa é ler o segundo tópico aqui, ler vários artigos relacionados. A maioria deles não será citado como referência, mas eles devem ser resumidos, o que eu faço? Em um parágrafo pelo candidato. Cada artigo que você lê, você agarra e você coloca lá um sublinha, faz um parágrafo, resume ele. Você vai ler 40 artigos, sei lá, desses 40 artigos você vai citar no seu trabalho 20, ou 30, ou 10, certo? Isso vai te dar a base para você realmente mostrar que entende do tema. Não só artigos, né? É muito comum também o cara que fez administração fazer engenharia no mestrado, o outro fez engenharia civil, faz computação. É também muito importante identificar os livros texto, né? Se você tem algum livro texto, o livro básico que foi estudado na graduação, é muito importante saber do que fala, se há alguma coisa relacionada ao tema da sua dissertação. Por exemplo, pega muito mal você ter estudado, você se formou em administração, está fazendo mestrado em, sei lá, engenharia civil. Você leu 45 mil artigos, mas você não sabe que alguma coisa no livro texto que todo estudante de engenharia civil estuda na graduação, você não conhece aquele tópico ali. Pega mal isso. Então sempre dá uma olhada também nos livros de graduação, livros texto, que são usados aí nas universidades aí mais famosas, de maior reputação. Dá uma olhadinha, vê o que você pode aprender, saber do que fala, para você não ser pego sem calça.
certo? Também é muito importante, dependendo do DAR que você trabalha, saber se há itens não acadêmicos relacionados ao tema. Isso aqui eu já percebi isso em algumas bancas, né? E é um negócio relativamente constrangedor. O aluno ele propõe um certo circuito, um certo sistema, aí a pessoa ali, com uma busca no Google, descobre um produto, ou um software, um serviço que faz o que ele está dizendo, ou é parecido, e o aluno não sabe, depois de 2 anos de mestrado. Isso pega muito mal, certo? Não ficar apenas restrito aos trabalhos acadêmicos. E se for o caso, você vai ver como é que você cita. A empresa do Zezinho, do Joãozinho, da Mariazinha faz um negócio parecido, mas assim, o meu caso é assim, o meu circuito, o meu sistema é assim, assim, essa é a diferença deles. Também é interessante, muitas bancas sugerem, né, você visualizar se há patentes relacionadas ao tema. Também é outro negócio interessante. Você seguindo isso, você está mostrando que você conhece do tema. A banca sabe que você realmente não está falando uma coisa, né, sem pé nem cabeça. Uma dúvida muito comum, né, que o pessoal conversa é a tal da inovação, contribuição, novidade no trabalho. Então se diz que o mestrado tem que ter uma contribuição, o doutorado tem que ser uma inovação. Só que ninguém explica o que é exatamente essa inovação, o que é exatamente essa contribuição. A meu ver é o seguinte, isso é um critério pessoal e subjetivo. Discussões intermináveis seguem do que cada um entende pelo objetivo de um mestrado ou doutorado. Eu não acho que vale a pena você discutir isso, eu acho que isso é uma discussão absolutamente acadêmica, é o sexo dos anjos, não leva a nada. A minha dica, certo? A minha dica é mostre trabalho intenso e duro na parte escrita. Se você mostrar que você conhece do seu trabalho, da área que você está concorrendo ao mestrado ou ao doutorado, se você mostrar que você trabalhou, ninguém vai discutir de inovação, de contribuição, de novidade no trabalho. Essa discussão não vai aparecer na avaliação do seu trabalho. Se aparecer essa discussão, é um mau sinal. É um sinal que você deixou a desejar na parte de conhecimento e você deixou a desejar na parte de trabalho. E outra dica importante para você evitar esse constrangimento de alguém dizer isso aqui tem nível para um mestrado, isso aqui tem nível para um doutorado, que é extremamente constrangedor para você e para o seu orientador, publique artigos durante o seu mestrado, o seu doutorado. Se você tiver publicado artigos, ainda que não sejam diretamente relacionados com o seu trabalho, essa discussão não vai aparecer na avaliação final, na sua qualificação, na sua defesa. Se você tem artigos publicados, você conversa com o seu orientador, qual é a quantidade ideal, se é conferência, se é revista, etc, etc. Se aparecerem esses artigos, a banca vai automaticamente entender que o seu nível, que você tem nível para estar no mestrado, para você tem nível para obter um doutorado, tá bom? Outras pessoas já, ao aceitar os seus artigos, outras pessoas já deram essa assinatura, já endossaram o seu conhecimento, já endossaram o seu nível intelectual para obter o título, certo? Publicar artigos. Bom, voltando um pouco ao negócio que a dissertação tem que ser clara. Eu falei anteriormente, o aluno ele tem a tendência de querer impressionar o leitor com o seu conhecimento. Não devemos ter palavras rebuscadas, nem parágrafos ou frases muito compridas. Isso é muito comum. O aluno escreve 1, 2 páginas inteiras, sem uma figura, sem uma tabela. É muito chato isso, é muito confuso. O leitor ele deve se sentir bem por entender o que está escrito e nunca ficar intimidado por não entender nada. O leitor ele não pode se sentir burro, se sentir enfastiado com o seu texto. Ele tem que sentir que está entendendo tudo. Para isso, não tenha medo de que com isso o seu trabalho vai ficar simples, vai ficar um negócio meio marketing. Isso é bobagem. Sempre coloque um diagrama em blocos quando você vai falar do seu projeto. O que você pretende fazer? Eu sempre sugiro, use raios, use caixinhas, bonequinhos do PowerPoint, tudo com limite, claro, né? Para que o leitor esteja preparado sempre para o que virá a seguir. Esses blocos, esse diagrama em blocos que eu falo, eles não precisam ter detalhes associados aos nomes, como o tipo do hardware, do software, ou do algoritmo, seja lá o que for.
use sempre termos genéricos nesses diagramas em bloco. Lembra, você sempre tem que lembrar que o texto tem que ser como uma cebola. Você, repetindo, né? Você parte do geral e vai progressivamente migrando para o específico. Repetindo, um programa de culinária mostra o prato pronto e depois ele começa a colocar passo a passo como que você faz. Ele nunca mostra, eu pego o ovo, quebro, jogo a farinha e no final você vê que o cara fez um pão de mandioca. Nunca acontece isso. É a mesma coisa no seu texto. Você começa dizendo, eu vou fazer um software que detecta pelo miado se o gato é macho ou fêmea. Você escreve isso de uma forma clara. Você põe uma figurinha de um gato, de batom, um gato com uma arma, e para dizer que um é macho ou outro é fêmea, qualquer pessoa vai entender isso, certo? Qualquer pessoa vai entender. Estou dando exemplos aqui meio bobo, mas para ficar claro onde é que eu quero chegar. Né? Então, o que eu quero falar com o diagrama em blocos? Isso aqui é um fluxograma que eu peguei desse trabalho, desempenho de modelos inteligentes para classificação de intenção de movimento da mão a partir de sinais de eletromiografia no microcontrolador ESP32. É um trabalho de graduação da Federal do Rio Grande do Sul de Engenharia Elétrica. E você percebe que eu tenho as caixinhas, você percebe que aqui não tem nome de software, não tem se está rodando em Ubuntu, em Python, em MATLAB, mas você percebe que qualquer pessoa, mesmo que seja de ciências humanas, que seja de uma área absolutamente descorrelacionada, ele consegue entender mais ou menos o que está acontecendo. E você percebe que o diagrama em blocos, o cara também colocou cores, ou seja, tem cores diferentes para etapas diferentes. Então ele agrupou esses quatro passos na cor azul, do que ele chamou aqui de seleção de parâmetros e características, e agrupou esses dois últimos, né, avaliação dos modelos finais. Né? Sem muito detalhe, sem muita sofisticação, a pessoa bate o olho nisso aqui, essa figura tem que estar no final da introdução, no início do texto, a pessoa sabe exatamente o que vai acontecer a seguir. Né? Ou seja, aqui ele está mostrando o prato pronto, como eu falei, na analogia com o programa de culinária. Outro exemplo com diagrama em blocos. Né? Aqui é o diagrama em blocos de um computador. Isso aqui eu peguei na internet, não é um texto acadêmico, né? Talvez tenha algum exagero nesse computador estilizado, talvez você não coloque exatamente isso, talvez a banca possa não gostar, mas o que é interessante é que ele colocou aqui, ó, cores diferentes para funções diferentes. Então, ele colocou cores diferentes para a CPU e para unidade de armazenagem, né? Um é verde, o outro é marronzinho. E ele colocou também, né, sinais, flechinhas tracejadas e flechinhas sólidas. Onde é que eu quero chegar com isso? E você vê que tem à esquerda os dados, né, que não necessariamente significam informação, e na saída o que a gente está procurando, o que a gente precisa depois do computador, que é a informação. Então a pessoa bate o olho numa figura dessas e a pessoa sabe exatamente o que você está falando. Percebe um negócio interessante? Que o leitor ele pode se deter vários minutos analisando uma figura assim. Agora, por outro lado, o que muito aluno faz? O que muito candidato faz? Ele, em vez de colocar essa figura, ele escreve isso. Você imagina escrever esse negócio todo em texto, em prosa, vai dar 2, 3 páginas. Ninguém aguenta isso. Ninguém tem interesse de ficar 2, 3 páginas vendo um negócio, tentando entender um texto que pode ser resumido numa figura bonita, bacana, didática como essa. É esse que é o meu ponto. Né? Outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma rede, né? É uma rede, todo mundo conhece. O que o cara fez aqui? Aqui até existe um access point, alguns computadores são wireless, alguns computadores são ligados por fio. Então você vê, ele usou o fio como uma linha sólida. E a transmissão sem fio, o Wi-Fi que seja aqui, o Bluetooth, o Wi-Fi, ele usou esses raiozinhos. Qualquer pessoa, mesmo uma criança, entende isso. Você vendo essa anteninha aqui, qualquer pessoa, seja onde for, ele vai entender que isso aqui é uma anteninha que está transmitindo raios. A nuvem, o cara colocou uma nuvem aqui. Né? Ele poderia ter colocado uma caixinha. Não, ele colocou uma nuvem. Isso é bobagem? Não, isso não é bobagem. Isso é um exemplo de uma figura que a pessoa bate o olho, entende, e a pessoa se sente bem em prosseguir o seu texto. Ele se sente inteligente, ele se sente capaz de entender o que você está colocando no texto. Eu vou colocar uma parte aqui. Muitos orientadores, muitas pessoas que são mais rigorosas e tal, talvez possam não gostar.
aí é problema seu com o seu orientador. Eu acho que vale a pena sempre você ir para um caminho como esse, que a pessoa bata o olho e a pessoa entenda o que você está colocando. A complexidade tem que vir no seu trabalho e não na forma que você descreve o diagrama em blocos. Isso aí é bobagem. Tem que ser um negócio interessante, um negócio que você visualmente tenha um impacto e que a pessoa se sinta bem, né? Bom, outro negócio importante, isso aqui você tem que tomar muito cuidado quando você começa a escrever, é a estrutura da tese. Tem muitos formatos sugeridos aí na internet, né? E grande parte deles eu percebo que não se aplicam ao seu tema. O que eu sugiro é o seguinte: a tese é introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é introdução? Você vai fazer a revisão bibliográfica, a motivação para o seu estudo, o contexto do problema. Eu vou fazer um software que detecte se o gato é macho ou fêmea para saber se o animal vai estar no cio ou não. Esse é o contexto do problema. O que a literatura apresenta de parecido? Isso aqui é fundamental aparecer, aquilo que eu falei antes. 20, 30 referências que mostrem para a banca que você realmente entende do que você está falando. Você não leu dois artigos em português, um da Folha de São Paulo e um do Estadão, e fez um trabalho de mestrado. Não, você pegou artigos alemães, artigos japoneses, artigos dos Estados Unidos, artigos de boas publicações, e você está a par do que os outros estão fazendo, certo? Pode ser interessante citar as inovações que serão apresentadas ao longo do trabalho. Geralmente algumas bancas, alguns alunos, eles gostam de fazer isso, alguns orientadores, eles dizem quais foram as inovações que você colocou. Eu particularmente não gosto, mas é uma coisa que muitas pessoas têm muitos trabalhos usam esse artifício, né? Como inovação desse trabalho foi feito isso e aquilo, no final da introdução. E aqui eu coloco de novo, né? No fim da introdução, o leitor obrigatoriamente ele tem que saber o que vai vir a seguir. É nesse ponto que vem o diagrama em blocos, que eu falei anteriormente, e o que vai ser detalhado, né, de forma mais esmiuçada nos próximos capítulos do seu trabalho. Isso é a introdução. Bom, aqui, como eu falei, tem muitos templates e modelos externos que não tem muito a ver com o que você vai fazer. Então, se você começar a se perguntar, poxa, mas o que eu quero falar com metodologia? O que eu quero falar com análise e discussão dos resultados? Se você tiver um pouco de dificuldade com algum tema, com alguma parte solicitada na estrutura da tese, provavelmente você não deve utilizá-la, certo? Metodologia, por exemplo, pode não fazer muito sentido em trabalhos de engenharia, certo? Trabalho de engenharia elétrica, por exemplo, não tem muito, no que eu conheço, em metodologia, não tem muito o que falar. Análise ou discussão dos resultados, é a mesma coisa. Em engenharia, que é a minha área, não tem muito sentido. Você faz o experimento, você apresenta a curva e acabou. Você não discute resultados. Talvez isso tenha sentido em química, em biologia, ciências básicas, etc. Tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa que acontece muito também, eu vejo muito aluno, esse negócio de objetivos primários e objetivos secundários. Eu não entendo o que significa isso até hoje e eu acho isso, sinceramente, bobagem, né? Objetivo é objetivo e acabou, certo? Isso é bobagem porque muitos modelos seguem ciências humanas, ciências biológicas, então não se aplicam a você. Então, a minha dica para você, e isso é muito importante porque de repente você começa a escrever o seu trabalho seguindo um modelo, um template externo e fica um negócio maluco no final, né? Uma coxa de retalhos, pega muito mal. Então, a minha dica, quando você vai começar a trabalhar, a primeira coisa que você faz, pegar a estrutura de um trabalho de mestrado semelhante ao seu, de uma universidade conceituada. Pega 1, 2, 3... uma federal boa, de uma Unicamp, de uma USP, de um ITA, e você vê lá, olha, o Joãozinho e a Mariazinha fizeram assim, esses são usando 5 capítulos, aí você mais ou menos segue aquilo lá como template. Um trabalho mais ou menos semelhante ao seu, né? Que trate de um tema parecido. É a melhor coisa que você pode fazer. E se você for solicitado por que não tem objetivo primário e objetivo secundário pela banca ou pelo seu orientador, você fala isso. Olha, eu peguei três mestrados, doutorados da USP, da Unicamp, do ITA, do Caltech, da Universidade dos Estados Unidos, e eles não usam.
Aí fica sendo o critério da banca de que a opinião deles vale mais ou menos, certo? Essa é a minha dica, né? Bom, o desenvolvimento, aí vem a parte do seu trabalho mesmo, né? No desenvolvimento, você vai detalhar os itens individuais do processo, do sistema, do circuito, do software que você apresentou no diagrama em blocos. Como eu falei, sempre do mais geral para o mais específico. Você não vai começar a falar a porca do parafuso, não, você começa sempre do mais geral, né? E é muito importante também que cada capítulo ele finaliza e encadeia no próximo. Alguns trabalhos, eu não gosto muito disso, mas tem alguns orientadores que solicitam. No final de cada capítulo você apresenta o que vai ver o seguinte. Então, por exemplo, no final do capítulo 2 você diz, olha, no próximo capítulo serão apresentadas soluções diversas do problema do software, etc, etc, do gato, certo? Eu não gosto, mas tem gente que faz isso. Ajuda a encadear um capítulo no outro. De novo, quanto mais trabalho do aluno, melhor. Explore ao máximo os dados gerados. Faça simulação computacional, comparação com a literatura. Se você fez um circuito, se você fez um sistema, um software, compare com o do artigo, em termos de tempo, em termos de custo, em termos de desempenho. Sempre fale das coisas que deram errado. Eu também enfatizo muito isso. Os maiores problemas que você encontrou, para que a pessoa que leia o seu trabalho, né, que vai ficar em PDF na universidade e que queira replicar, ela saiba, o cara realmente da UFABC falou que isso era um problema, pô, tô esperto. De novo, questão dos custos, eu sempre gosto de, se você teve que comprar um sistema, um software, um circuito, se você sempre coloque os custos numa tabela, pode ser num anexo. E os capítulos eles têm que ser consistentes, eles nunca devem ser muito longos nem muito curtos. O que é um capítulo consistente, self-contained? O capítulo você pode ler individualmente, você entende o tema que está sendo tratado sem necessidade de um capítulo anterior ou posterior. Também nunca pode ser um capítulo muito longo nem muito curto. Você não pode ter um capítulo com 20 páginas e outro com 3. Já vi acontecer isso. Isso são coisas complicadas de você fazer na prática, né? Eu admito, não é um negócio simples quando você está fazendo o seu trabalho. Mas as regras são mais ou menos essas, tá bom? O quão longo tem que ser o trabalho? Também é uma dúvida que muita gente pergunta, né? Felizmente, né, há uns anos atrás tinha essa noção errada de que quanto maior, melhor, né? Felizmente hoje já existe um consenso mais ou menos generalizado que o mestrado tem que ter 70, 90 páginas e o doutorado de 90 a 100, certo? É mais ou menos isso. Foi-se a época de que tinha 200 páginas, um mestrado 180, isso acabou, certo? Geralmente aproximadamente 7 capítulos, introdução, conclusão, mais ou menos 5 capítulos. E como eu falei, cada capítulo deve ser visto como um texto independente isolado, mais ou menos todos com o mesmo número de páginas. E eu coloco aqui muito importante, como eu já falei, no final, em anexo, eu sugiro, eu faço sempre isso, coloca a primeira página dos artigos publicados. Muita gente coloca só o termo, né, a citação. Né? Eu não gosto, eu gosto de colocar a primeira página dos artigos publicados. Por quê? Porque ao ver, mesmo que seja só a primeira página, o leitor, o pessoal da banca, ele fica seguro de que você fez um trabalho sólido. Pô, esse aluno de mestrado publicou 2 artigos em conferência, 3 artigos em conferência. O cara não é bobo, o cara trabalha. Se foi aprovado numa conferência, numa revista, os revisores desses artigos, que são pares do pessoal da banca, que trabalham na mesma área, eles já assumiram a responsabilidade pelo seu trabalho, entendeu? Mesmo que haja um erro eventual, alguns problemas na tese, pô, mas o cara publicou 3 artigos, 2 artigos, o cara tem uma revista. Então, eu sempre coloco isso, a minha sugestão. Os alunos sempre tirem a primeira página e coloquem no anexo, trabalhos publicados. Primeira página do artigo de conferência, conferência 1, conferência 2, e o cara da banca vai ver ali no finalzinho e vai ficar mais tranquilo de dar aprovação, sinal verde para você. Né? E a conclusão? A conclusão ela fecha o trabalho sintetizando o observado. É bem interessante que a conclusão e o resumo, ele de certa forma são muito semelhantes. Aí fica a critério seu você discutir com o seu orientador o que aparece em cada um, né?
É meio engraçado isso, mas os dois são muito semelhantes. Muitos orientadores eles sugerem um certo marketing aqui. De novo, como eu falei antes, enfatizando o que foi feito de novidade, certo? É uma questão pessoal. Eu particularmente não gosto muito disso, mas muitos orientadores forçam e levam o candidato a citar essas coisas, o que é meio perigoso, mas enfim, tem o seu mérito. Muito cuidado, né? Isso aqui é uma coisa interessante também, o tempo verbal deve ser consistente na dissertação. É muito comum o aluno começar a escrever o texto no início do trabalho e ele escreve o tempo futuro, né? Eu vou fazer um software. Só que lá pelo meio do trabalho ele já fez o software e ele diz o software foi feito. Então você tem um texto que começa no futuro e no final está no meio está no presente e no final está no passado. Certo? Isso é muito difícil de consertar, certo? E é um negócio que constrange, é um negócio que fica constrangedor para o leitor. O ideal é você sempre usar tempo presente e voz passiva. Voz passiva, existe muita discussão, né? O circuito foi feito. É muito melhor do que eu fiz o circuito. Muitas pessoas já acham isso bobagem. Eu acho bonito você usar a voz passiva porque dá uma impressão de modéstia. Quanto menos a gente usa, mesmo no nosso cotidiano, você não fala eu e a Mariazinha, você fala a Mariazinha e eu. Né? Um sinal de boa educação, de cordialidade, de polidez. Mesma coisa, o circuito foi feito, a montagem foi realizada, as entrevistas foram feitas. E não eu fiz a entrevista, nós fizemos o circuito. Pega mal, fica um negócio meio, sabe, meio arrogante. Mas é opinião pessoal minha. Uma coisa que eu não gosto, né, é a sugestão de trabalhos futuros. Muita gente coloca, não é obrigatória. E por que eu não gosto disso? Porque, motivo muito simples, pode abrir brecha para perguntas de por que você não fez isso? E pode ser um negócio bem constrangedor. Porque se a banca achar que você tem tempo e tem condições de implementar uma coisa que você falou para o outro fazer, você pode ficar sem calça no meio da defesa, tendo que em 2 meses do tempo que te resta, implementar uma mudança aí, fazer o que você mesmo sugeriu. Então eu não gosto disso, mas é opinião pessoal minha, certo? Não gosto de sugestão de trabalhos futuros. E aqui eu coloquei, para finalizar, eu peguei aqui do Quora uma pergunta, quais são algumas dicas para escrever uma dissertação top, né? Esse senhor aqui, olha que negócio interessante, David McPhee, é um doutor, dá a impressão de ser um senhor já de idade, olha a resposta dele, né? A minha dica é não faça, quase ninguém vai ler o seu trabalho, o seu interesse é apenas ter aprovado e aceito como um sinal verde, um sinal vermelho. E ninguém vai lembrar que era um trabalho top. O seu orientador não vai assinar a sua dissertação até achar que é sólida e adequada. Se foi a melhor dissertação, isso não vai significar nada no futuro, no seu tempo de escola, na sua profissão. Faça um trabalho ok, um trabalho adequado e comece a sua carreira. Você realmente vai começar a fazer um trabalho de top quando você fizer uma diferença para os seus estudantes ou pacientes, pacientes, ele deve ser da área de medicina, né? Ou pares de pesquisa. O seu PhD é parte do seu treinamento e não uma competição. Quando você vai escrever, você vai começar a fazer um trabalho top, um trabalho que seja excelente, quando você começar a escrever papers. Depois que você começar a escrever papers, você vai se preocupar com essas coisas que eu estou falando aqui. O seu interesse é escrever uma tese, uma dissertação que seja aprovada, certo? Esse aqui é o ponto. E aqui, esse outro rapaz, Daniel Carter, ele é um MBA, tem um MBA, né? Ele diz aqui, para escrever uma dissertação excelente, mergulhe fundo na sua pesquisa, tenha curiosidade e apresente os resultados com clareza, que é o que eu falei anteriormente. Né? Trace, né, acerte uma narrativa compelling, ou seja, uma coisa excitante, uma coisa que engaje o leitor, evite jargão, isso aqui também é muito importante, evite palavras sofisticadas,
e que você consiga pegar os leitores e deixá-los realmente interessados em ler o seu trabalho. Organize suas ideias logicamente, estruture os assuntos e procure feedback de maneira humilde, refinando o seu trabalho. Tá bom? Então, o interesse, meus amigos, é esse. Muito obrigado. A gente termina aqui a primeira parte do curso.